Hein, gente? O turismo urbano rompe essa dicotomia, que eu já falei aqui para você, essa dicotomia rotina, cotidiano, extraordinário, férias, né? Então isso é interessante, né? Que pauta o turismo de massa, né? Que é muito marcado pela sazonalidade. O turismo urbano rompe essa visão negativa da vida urbana, ou seja, a vida urbana ela é rica, ela é heterogênea, né? Então, ela tem movimentos políticos e culturais inovadores, né? De vanguarda, como por exemplo a Praia da Estação, né? Que é um movimento cultural, político e coletivo e social, né? De um movimento social. Ela rompe com essa visão negativa da cidade, que a cidade é um ambiente poluído, um ambiente feio, um ambiente degradado, um ambiente violento. Né? Então, claro que tem partes da cidade que são inseguras, que são poluídas, mas não é toda a parte da cidade. Né? O turismo urbano rompe essa oposição, essa polarização entre visitado e visitante, entre morador e turista, né, quando ela cria esse conceito de usuário da cidade, né, aquela pessoa que está interessada em consumir os espaços, né, consumir a oferta cultural e a oferta de serviços, né, da cidade. Ele possibilita uma democratização desses espaços, desses territórios, desses equipamentos, né, que a gente sabe que na maior parte dos equipamentos a gente tem um público, um perfil muito homogêneo, né, um perfil de classe média, média alta, de mulheres brancas, mulheres com curso superior, né, pessoas que moram no entorno desses equipamentos, ou seja, o equipamento ele tem um público paroquial. O que é um público paroquial? São os vizinhos, né, a vizinhança que usa esses equipamentos, ou seja, é um equipamento que tem recursos públicos, deveria atender toda a cidade, todo o conjunto de Belo Horizonte, né, com seus 2 milhões e 300 mil habitantes, mas acaba tendo um uso paroquial, né, acaba atendendo só a vizinhança. Né, ou seja, você tem uma limitação muito grande desse equipamento. Né, então, essa questão da democratização e da mistura social é um desafio, né, é um objetivo complexo que o turismo urbano consegue enfrentar. Né? Então, o imaginário dos moradores, né, o imaginário dos turistas amplia, porque você passa a ter visibilidade para lugares que eram desconhecidos, estavam fora daquele circuito, daquele roteiro conservador, daquele roteiro rígido, né? Então isso é interessante também. A gente tem um deslocamento do turismo que deixa de ser um motor econômico, né, do território e passa a ser a gente tem um deslocamento cultural, né? O turismo deixa de ser o turismo não, o território, né? Deixa de ser visto pelo turismo como um fator econômico, né, desenvolvimento econômico, passa a ser um fator de interação, de consumo cultural, de apropriação. Né? E aí a gente tem uma concepção do morador também, uma concepção do morador como um ator ativo, né? Um ator que quer se apropriar, que quer ter uma identidade, uma identificação, né? Com a sua cidade. Então isso também é interessante, né, do turismo urbano. Né? Hein, gente? Vamos pensar agora, por exemplo, em exemplos. Vamos pensar em exemplos, né, de Belo Horizonte ou de outras cidades, das cidades que vocês moram, né, que vocês conhecem melhor, como que um exemplo de turismo urbano, né, um exemplo de política pública, né, que visa o morador e que implica em fazer circular a população dentro do território. Né. Vocês têm referência de textos, né, ou de outras disciplinas, ou experiência própria nesse sentido? Eu queria ouvir vocês.
Hein, gente, vocês estão aí? O Breno escreveu aqui, né? O Gabriel Fraga. A Esplanada do Mineirão seria uma. Interessante isso, porque é um investimento, né? Que, vamos dizer assim, a gente pode chamar isso de um efeito positivo, né? Da Copa, né? Um legado da Copa, né? Que houve um gasto enorme, um gasto público e privado gigantesco, né? E que esse é um efeito, é um resultado positivo, né? De um espaço que foi apropriado pela população, né? E eu queria ouvir esse exemplo, discutir com vocês esse exemplo, né? O Breno colocou que na minha cidade não tem muita coisa, mas recentemente reformaram o Cristo e está atraindo muitas pessoas. Qual que é a sua cidade, Breno? Para a gente saber, né? A Júlia Amaral escreveu: Fred, essa quebra da dicotomia entre férias e rotina se dá só por essa apropriação do deslocamento, desculpa, por essa priorização do deslocamento interno e pela priorização dos moradores, ou tem outros fatores? Aí a Gabriela Cardoso: em Neves não tem muita coisa para visitar. Aí o Breno fala: eu sou de Formiga. O Breno, quem nasce em Formiga é o quê? Só pra gente saber. Formiguense, ok. Mas, hein, Gabriel, eu quero ouvir. Você é usuário da Esplanada? Você, quais dias, quais horários, né? Como que você vê a diversidade de público lá? Você vê, ou seja, lá também tem os serviços de restaurante, né? Serviços de bicicleta, de comida. Então, como que você vê lá a democratização daquele espaço, como legado da Copa, né? Eu acho que lá é muito usado principalmente por jovem, eu vejo que o público lá é muito jovem, até uns 30 anos mais ou menos, e é um local que tem muita prática de esporte. Muita gente que corre, tem muita gente que anda de skate lá, de patins, de patinete, então eu acho que é um Bicicleta, local de que trata bicicleta. de bicicleta, que tem, é verdade, tem muito festival de música lá também, além dos bares, né, das lojas que tem lá. Além de ser um ponto de encontro de amigo também, tem muita gente que vai lá só para se encontrar, trocar Isso, ideia, isso escutar uma música. isso é muito rico. E a gente, se a gente imaginar que não existia esse espaço antes, a gente, assim, vale a pena vocês que são turismólogos, né, propor uma monografia, né, propor uma pesquisa lá. Então o que que tem lá? Lá tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Lá tem gente que vai para namorar, tem gente que vai para conhecer outras pessoas, tem gente que vem de outros bairros, né, de outras regionais, para andar de bicicleta, para andar de skate, para andar de patinete. Lá tem um painel mural, né, de grafite muito bonito, muito interessante, né, gigante, né. Lá tem uma série de atrativos e aí você pode ter aqueles uma apropriação só do espaço público, ou você pode também usar os serviços privados, né, pagar para ter acesso ao restaurante, alimentação, aquela loja que aluga bicicleta, né? Então é um espaço que é público e que é recente e é interessante fazer uma pesquisa, né? Para conhecer. Tem muita criança, muita adolescente, né? E muita gente vai usar andar de skate, de patins, de bicicleta. É, é interessante fazer uma pesquisa, pensar nesse espaço como um espaço que é rico, né? Tem uma riqueza de atrativos, é público, mas também tem serviços privados, e pensar no perfil das pessoas que usam, que apropriam daquele território, né? Então é interessante pensar numa pesquisa para identificar de onde as pessoas vêm. Elas vêm de ônibus, como que elas chegam lá? De ônibus, de carro, de Uber, a pé, né? E aí entender, tem só morador ou tem turista também? Né? Lá tem o estádio, né? Que quando tem, lá tem muito show, né? Eu vou a pé pro Mineirão, né? Eu moro aqui perto do Mineirão. Então eu levo meu filho lá para andar de bicicleta, para encontrar com os amigos dele, para ver o movimento, né? A gente às vezes você sai de casa, você só quer ver gente, quer ver o movimento.
e muitas vezes eu fui lá e estava tendo show. Então você anda de bicicleta e aí tem uma parte do estacionamento, né, lá embaixo, que eles reservam para fazer show. Né, um show com muita gente, com música, com fogos, com iluminação interessante. Né, então, realmente a oferta, antes da pandemia, tem shows grandes, né, tem o show do Pink Floyd, por exemplo. Eu fui no show do Roger Waters, que foi dentro do estádio, né, que foi no gramado, né, eles fizeram um palco gigante. Não, foi um show muito bonito, muito interessante, muito legal. E que mais? Quem que já usou aquele espaço da esplanada, além do Gabriel? Hein, gente? Eu queria ouvir vocês. A Vitória está falando que tem o Planeta Brasil, né, o Sarará. Eu nunca fui, mas eu já vi várias vezes já. Né? Que é muito rico também, né? Uma oferta de música muito diferente, né? Gente, eu queria ouvir a experiência de vocês em relação a algum espaço público que vocês que tem que atrai, né, a população, que a população pode ir sem gastar, né, usar só o espaço público e saber de vocês se vocês entendem que nesse espaço que você frequenta, que você conhece, tem mistura social, né, você tem gente de vários bairros. O que você acha, Gabriel? Lá na esplanada você percebe? O que você percebe em relação a essa mistura? Eu acho que, por exemplo, o pessoal que anda de skate, tem muita gente que, independente de onde mora, acaba indo pra lá, porque lá tem evento, tem campeonato de skate que rola lá, querendo ou não, é um local que, igual a Lagoa do Nato, por exemplo, que tem a pista. Lá na Esplanada tem muito corrimão, tem muito local elevado que dá para fazer o corrimão, então é como se fosse uma pista também, né, de skate street, que, por exemplo, é algo que chama o pessoal de Belo Horizonte inteiro e até da região metropolitana. Mas eu acho que, no geral, a maioria dos pessoal, eu acredito que seja pessoa que mora ali perto mesmo, que mora na região da Pampulha, que acaba indo para lá. Hein, gente? Agora eu queria ouvir vocês em relação à cidade. Espaços da cidade que vocês frequentam e que são públicos, né? Que são espaços públicos. E se vocês entendem que esse espaço atrai a população, atrai os moradores, né? A Catarina, cadê a Catarina Rocha? Né? E se vocês veem, tem turistas também. No caso do Mineirão, sim, tem turistas, né? Porque lá tem os jogos, tem os shows, tem... Oi. Pode falar, Catarina. Eu queria ouvir a sua experiência em relação ao espaço público, que atrai morador, que atrai turista, e se você identifica que tem, se esse espaço é democrático, né? Se tem mistura social nesse espaço. Né? E qual que é o papel da política pública nesse espaço que você conhece? Então são 15 perguntas para você responder, Catarina. Oi, Catarina, pode falar. Falou que a internet está travando muito. Eu entendi das 15 perguntas de qual espaço. Você estava falando do Mineirão antes, eu acabei de chegar, o meu celular travou, eu entrei agora para tá, já. Não, se você conhece, qual que é a sua experiência? Não, a sua experiência. Eu queria ouvir a sua experiência em Belo Horizonte, né, ou na cidade que você mora, em relação a algum espaço público que você frequenta. Se esse espaço tem, você entende que ele é democrático, se você entende que ele tem mistura social. Bom, quando eu era menor, eu ia muito... Tá tendo obra aqui do lado, viu, gente? Desculpa, do barulho. Tudo bem, mas pode falar. Mas quando eu era menor, eu ia bastante em museus, Museu de História Natural, da FMG, eu gostava muito de ir lá, o de Artes e Ofícios, mas aí eu fui crescendo, me mudei para Sabará e eu saía muito lá. É uma cidade histórica, tem muitos festivais, Oropronobis, Piracicaba, então minha vida era muito, muito para lá, nesse sentido de... assim, sair, aproveitar, enfim. Em BH, quando fiquei mais velha, a gente mudou para cá de volta. Eu vou muito no Circuito Cultural da Praça da Liberdade, gosto muito das exposições do CBD. A gente vê uma certa diferença de público, mesmo sendo um circuito público, o público não é muito democratizado. Por questões que a gente até conversou aqui também, de acesso, de informação, acesso ao lugar, né, tipo mobilidade, ao que está sendo, né, exposto no lugar.
Deixa eu ver o que mais. As praças, dependendo de qual bairro que você está localizado, essas praças elas são mais cuidadas, elas são mais seguras, faz com que as pessoas vão mais para esses lugares do que outras praças não tão boas localizadas e também não tão boas no cuidado, sabe? No sentido do dinheiro público ser destinado a esse cuidado, seja de policiamento na área ou de infraestrutura da praça. Mas, deixa eu ver, é isso. Você estava falando do Mineirão mais cedo. Eu gosto muito de espaço do Mineirão, é um espaço privado, né? Não entra no mérito de ser espaço público. Mas, enfim, acho que Não, ele é mas o muito bem espaço do organizado. entorno, em Catarina, o espaço do entorno é público. Qualquer pessoa pode ir. Ah, sim, você Você- disse a lagoa Não, ou a não, eu tô falando da esplanada. esplanada, é público. Você pode Ah, ir sim, é. e se você levar sua Total. água, você não precisa Sim, comprar nada, né? Você leva uma água, exato. né? Então Ir lá e aí você pode usufruir, você pode conhecer gente, você pode levar sua bicicleta, você pode ou só fazer uma caminhada, ver aquele é painel, muito né, bem aquele mural. estruturado para receber, né? Todo esse tipo de público. Quer praticar um esporte, quer sair, quer fazer alguma coisa diferente. O ambiente consegue ser organizado, né? Realmente a esplanada tem essa vantagem, é muito boa para todo esse tipo de passeios e de saídas. E tem em torno também que a Lagoa da Pampulha, né? Com outros pontos turísticos, a Inteligência São Francisco, a própria Lagoa, tem parque ecológico também. Enfim, mas eu Tem acho o que Parque Guanabara, que é o é um Parque serviço Guanabara, privado, exato. mas também atrai morador e também É atrai privado. turista, né? Quando meu filho era pequeno, ele Total. amava o Parque Guanabara. O Parque Guanabara para ele era a Disneylândia dele. Ah, eu ainda adoro o É Parque legal Guanabara. lá, lá é legal, é. Parece São interior, né? memórias, né? A Parece gente. aquele parquinho do interior que você vai, aí Sim, você anda de bate-bate, né? É legal, é legal. exatamente, exatamente. Eu acho Traz legal minhas andar de memórias. bate-bate até hoje. Nossa, eu com certeza iria. Muito bom. Mas é isso. É isso. Obrigado, Catarina. Então, gente, eu quero ouvir agora a Tá? Ana Clara. Ana Clara Rodrigues. Eu quero ouvir em relação ao turismo urbano. Se você identifica na sua cidade ou no seu bairro algum espaço que atrai os moradores, um espaço público, né? Que pode atrair turistas também, né? Ou se você não identifica, né? Você acha que não existe turismo urbano, eu quero ouvir vocês em relação a isso, para a gente pensar e fixar esses conceitos que a gente está discutindo aqui, né? Cadê a Ana Clara Rodrigues? Você está aí? Foi abduzida? Ah, ela falou que está sem microfone. Aí ela falou que vai responder aqui. Então, responde aí, Ana, que eu leio para todo mundo. Tá bom? Agora, cadê a Ana Luísa? Eu quero ouvir a Ana Luísa sobre o turismo urbano. Se você identifica, né, alguma experiência de turismo urbano no seu bairro, na sua cidade, né? Assim, eu moro na Pampulha, né? Então eu moro do lado da Fleming, então eu vejo muito isso. Pela Avenida Fleming também, que é cheia de bar, então Belo Horizonte, né, é a cidade dos bares e tudo mais, então acaba que atrai muito turista, só que acaba também beneficiando a gente aqui que mora na região. E até a Lagoa da Pampulha mesmo, que quando eles construíram as ciclovias, né? E tudo mais, aí atraiu mais gente além dos turistas, né? Atraiu nós mesmos para poder estar utilizando esse espaço, o Mineirão, como já foi dito também, até a praça aqui da Fleming, que é muito utilizada pela galera. De vez em quando tem alguns eventos assim, né? Mas também é muito utilizado para a galera fazer exercício e tudo mais. Sim, 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 é verdade. E você identifica, se você fosse fazer uma pesquisa de perfil de público, né? Agora vamos trabalhar agora com uma pesquisa hipotética, né? Você coordenou uma pesquisa de público lá. Você acha que o público lá do ponto de vista de social, né, é um público democrático ou você acha que é um público homogêneo? Você acha que tem mistura social lá? Que tem gente de classe popular que mora num bairro de periferia da Pampulha? Sabe que a Pampulha não tem só bairro de classe média, né? Tem bairros de pobres, né? Bairros de bem pobres. Então, se você tivesse acabado de fazer uma pesquisa lá, você acha que seria um, esses espaços que você citou, né? Estou falando de espaço público, né?
seriam espaços democráticos que há mistura ou não? A mistura social? Assim, por mais que os lugares que eu citei, assim, sejam rodeados, assim, né, considerando, assim, os lugares que são realmente mais perto desses lugares, são, tipo assim, classe média alta, apesar deles serem rodeados por essas classes, eu acredito que tenha, assim, uma democratização do espaço, sim, porque eu mesmo, assim, né? O lugar onde eu moro também não é, assim, aquela coisa de rico e tudo mais. Então, os lugares que eu Qual o bairro que frequento você mora? também Qual o bairro? não são. Qual o bairro que você mora? Eu moro, eu moro no bairro Ouro Preto, só que, Sim, tipo assim, numa parte mais embaixo do bairro Ouro Preto. entendi. Entendi. Aí, Você está falando de uma área eu, mais popular, né? Uma área popular, né? é, Menos de classe pelo média, menos né? lugares, isso, os lugares que eu frequento, eu vejo que são mais de boa, assim, sabe? São mais democratizados. Até que na Flame nem tanto. Não é público, assim, por exemplo, os bares, né? Então, tem alguns que vão ser, tipo, mais homogêneos em relação a público, mas eu acho que aqui tem opção para todo tipo de público, sabe? Então, eu acho que é bem variado. Entendi, entendi. Obrigado, Ana Luísa. Foi legal essa discussão. A Catarina também. Agradeço a Catarina e a Ana Luísa por trazer esses exemplos para a gente pensar, né? Aqui a Ana Rodrigues, a Ana Clara Rodrigues está aqui para mim de microfone, então eu vou ler aqui. Ela escreveu no chat, né? Vocês podem ler também. Aqui em Belo Horizonte possui vários pontos turísticos, né? Inclusive em muitas pessoas de cidades próximas, né? Como Lagoa Santa, Contagem, região metropolitana, né? A Praça do Papa, a Praça da Liberdade, fica cheia no Natal. As pessoas tiram muita foto lá nessa data porque fica tudo enfeitado. Eu acredito que seja um ambiente democrático em alguns locais. Como a Ana Luísa disse, o Mercado Central é um exemplo, lá fica bem cheio. Mas a gente tem que pensar democrático. Claro que a gente precisa ter pesquisa, né? Precisa ter pesquisa de perfil. Aqui a gente está fazendo um exercício hipotético, né? Mas o que é democrático, né? É você identificar pessoas que vêm de outras regiões, pessoas de classes sociais diferentes, né? É o que a literatura sobre políticas culturais chama de mistura social, né? Então, você tem um exemplo clássico de um espaço público, gratuito, que não tem mistura social, que eu já dei para vocês, é um exemplo do MIS, Museu da Imagem e do Som, né? Ou Cine Santa Teresa, que é um equipamento público que a Prefeitura de Belo Horizonte comprou, reformou, inaugurou. Lá tem uma sala de exposição, lá tem uma biblioteca fantástica, né, maravilhosa. Eu só conhecia, não frequento lá não, né? E lá tem um cinema gratuito, com mostras o ano todo, né? Então você tem 3 serviços, lá tem uma cafeteria, o café que você é um serviço do mercado, né? Pago, claro. E tem palestras também, tem um auditório, é fenomenal lá, né? Só que as pessoas que moram no entorno desse equipamento, né, que moram na vila, eu esqueci o nome da vila agora, que é 500 metros de lá. São 2 favelas que ficam ao longo da linha de metrô, lá no Santa Teresa. E as pessoas não frequentam. Foi uma pesquisa que eu fiz, uma aluna que eu orientei na monografia, né? Ela fez uma pesquisa, ela entrevistou, e eu participei de uma pesquisa com a Diomira também. A gente entrevistou os moradores da vila, daqui a pouco eu vou lembrar, são 2 vilas, 2 favelas, muito pequenininhas, né? E eles não conhecem esse equipamento público, né? Então, a pergunta que orientou a pesquisa foi: esse equipamento público é democrático? Há mistura social nesse equipamento? E a resposta que a gente achou com os dados que a gente entrevistou, os moradores, é que não é. Então, a ideia do turismo urbano, através de políticas públicas, é que os moradores dessas 2 favelas se desloquem, né, a pé, não tem custo de deslocamento, não tem custo, não tem ingresso, né, gratuito, não tem barreira econômica, não tem barreira física, né? As pessoas podem ir a pé, as pessoas não pagam para ter acesso àquela oferta, né, da sala de exposição, biblioteca e cinema. É entender
a ideia é que o turismo urbano é capaz de promover essa democratização e essa mistura social. Né? Claro que isso não é uma coisa trivial, não é uma coisa simples. Né? Então eu queria ouvir agora a Gabriela Assis. Cadê a Gabriela Assis? Você já falou sobre se você tem alguma experiência... Professor, Pode falar. Se você tem alguma experiência que você identifica de eu turismo moro, urbano. na região onde eu moro em Nova, não tem muita questão do turismo nesse sentido. Tem mais, se você for olhar, são algumas praças, né, alguns bairros povos. Os que eu vou mais é alguns museus, alguns festivais. Eu não lembro agora os nomes específicos, mas não tem, ultimamente com a pandemia e tudo, não me ido muito não. E aqui, eu achei a parte do texto que a gente fazer, do texto 2. Eu vou até ler aqui para ver se você consegue me confirmar. É a parte 3 do texto 2 que está o tópico. Visitar o Nó, a cidade como palco de discurso e praça turística. Aí é na página 93, porque eu imprimi o texto, e o parágrafo fala assim, né? Que é mais ou menos 93 e 94. Percebe-se um momento especial nos últimos 40 anos, em que a cidade busca um diferencial da impessoalidade, indiferença e homogeneidade, que as caracterizavam no discurso anti-urbano. Para isso, é necessário construir seu imaginário como um lugar ou um arquipélago de lugares, denotados pelo prazer, pela distinção e pela valorização do que significa o acesso à cidade, e as possibilidades que essa organização destinada a maximizar as interações oferece. Desse modo, há uma proliferação da criação de marcas, city brands, e a produção de identidades alinhadas com o ideal urbano que percebe a cidade como local da festa, do encontro, da diversidade, da cultura, do consumo, do patrimônio histórico e das inovações modernas. A busca pela criação de lugares, no entanto, indica certo abandono de uma compreensão moderna da cidade enquanto culturalidade, aproximando-se de uma urbanização fragmentada. Nesse sentido, a cidade turística talvez seja compreendida como um arquipélago do que Raiva identifica o que denomina de tourist presence. Esses seriam determinadas áreas da cidade que acabam por concentrar as atividades dos visitantes e os serviços para eles intencionados, também descritos por termos como Tourist District e Tourism Build District. Aí e tem a continuação mais para baixo, mas é mais ou menos isso. Aí eu fiquei um pouco confusa nessa parte, seria no sentido de construir identidades para poder atrair turistas e até mesmo moradores locais, ou se é reaproveitar. É isso mesmo, é a ideia de construir identidades, né? Para você fazer isso, você precisa de políticas públicas, né? Você precisa da visibilidade, você precisa da mobilidade, você precisa promover ações, né? Ações culturais, ações... ou o carnaval, por exemplo, que é uma ação cultural que é pública e privada, né? E aí você consegue criar... É interessante a gente pensar no carnaval, por exemplo, como que os principais blocos, os blocos mais famosos, estão no centro. Né? Mas também há carnaval nas 9 regionais, fora da regional centro-sul. Né? Então como que é construída essa identidade, né? Quais são os blocos, quais são as áreas que as pessoas circulam, pulam o carnaval, e se essas áreas recebem um morador só do território ou de fora do território, né? Se consegue atrair moradores de outras regionais que circulam, que vão para Venda Nova, ou de moradores da região metropolitana, né? Então, essa é complexo fazer isso e depende de política pública, né? Depende do investimento público para você criar essas identidades dos territórios, né? Eu só ler aqui, alguém escreveu aqui no chat, né? A Ana Clara, não, foi a Gabriela Cardoso. Fred, me tira uma dúvida, a síntese do texto da aula de turismo pode entregar até o dia 24? Pode. Você enviou no grupo da sala, é isso mesmo? Sim, vocês podem enviar até dia 24, né? A síntese da aula e dos textos de turismo urbano. Ok?
Então eu quero ouvir sobre turismo urbano, né? Sobre a percepção e experiência do Juan. Juan, você está aí? Hein, Juan? Você está aí ou foi abduzido? Ah, então, beleza, ótimo. Então, você não está em Marte. Ótimo. Então, qual que é a sua percepção sobre o turismo urbano? Assim, sobre na sua cidade, no seu bairro, ou na regional que você mora? Onde você mora? Eu moro no centro. Você está sem microfone, é isso? Então escreve pra gente a sua percepção sobre turismo urbano, né, sobre democratização. Está sem microfone, ok. Sem problema, Juan. Escreve aqui no chat que eu leio para todo mundo, tá bom? A Juan, a Júlia, a Júnia, a Keila. Keila, cadê você, Keila? Onde você está? Oi, Fred. Tudo bem? Tô aqui. Tudo bem? Então, eu queria te ouvir sobre a sua percepção sobre o turismo urbano, né? Aquele turismo que é voltado para o morador, aquele consumo cultural que é voltado para o morador, que também pode atrair os turistas, né? Qual que é a sua experiência, assim? Você, onde você mora em BH, qual regional? Você identifica isso em BH ou não, na sua cidade, né, no caso? Eu moro em Contagem, né? Próximo a BH. Eu sou... Próximo, Contagem Contagem é grande, é próximo do Barreiro ou próximo da Pampulha? Porque tem uma parte de Contagem que faz divisa com a Pampulha, né? Isso, eu moro perto do Itaú Power Shopping, Ah, Água Branca, aqui, né? isso aí. Divisa mesmo de Contagem com Belo Horizonte, bairro Camargo. O metrô vai até lá, Perto né? O metrô vai até lá. É, Vai, perto da Estação Eldorado. Eu conheço. Do ladinho do estádio do Atlético, né? Galão da Massa, que vai construir Bom, agora. bacana o estádio, vai ficar legal. Não vamos tocar nesse assunto, não, Aqui. que eu prometi para todo mundo que eu não vou tocar nesse assunto. Nem falar do Cruzeiro. É só para situar mesmo, entendeu? Sim. Mas aqui em Contagem não tem, eu acredito que não tenha nenhum espaço no patamar da Pampulha, né? Tem a Várzea das Flores ali, que é uma divisa também com outra cidade, mas não se pode chamar ele de um espaço turístico. A Várzea das bem Flores é o quê? aproveitável. Divisa com Betinha, onde tem É uma uma lagoa? lagoa. É isso? De vez em quando eu vejo notícia de que as pessoas Quando nadam lá. Tem gente morrendo lá, isso. Né, mas as pessoas nadam lá, mas lá é limpo, você conhece? Eu já fui, né, limpo? na minha juventude. É interessante, assim? É uma lagoa mesmo, não tem... É um espaço, a água é barrenta, existem alguns bares, né? Tem serviço? Tem estrutura? Tem estrutura de restaurante, bar? Tem uma parte que tem estrutura, uns bares, não me recordo de ver restaurante lá. Lá também é um lugar de muito sítio, né? Gente que tem poder aquisitivo, que aproveita, jet ski, lancha. Então a paisagem é bonita, também... então. A paisagem é bonita, é isso. Mas e a água é limpa? Mais ou menos. A água é limpa? Tem a periferia, mais ou menos também. Tem a periferia, a parte periférica, né, da lagoa, a parte mais rica é praticamente sítios mesmo fechados, né? Só convidados que entram. Mas tem a parte de que o público, né, aproveita, vai lá, toma um banho, faz a sua fogueira, seu churrasco. É um espaço democrático, na medida do possível, não é bem estruturado, frequentado por todo tipo de pessoas. E como que é a mobilidade urbana para chegar lá? É fácil? É longe? Como que é a mobilidade? Tem ônibus? Essas pessoas vão de carro? Fred, quando eu fui, eu tinha mais ou menos meus 19 anos. Eu fui de ônibus, né? A gente levou isopor, levou o que comer, o que beber. E a gente foi de ônibus, né? No ônibus tinha galinha, tinha porco, tinha... É um espaço também, é uma região rural, né? Então, o acesso na época era difícil. É difícil, é longe, É isso porque a mobilidade é importante. A mobilidade, ela possibilita ou não a democratização, né? Se não tiver mobilidade urbana... Eu acho que quem aproveita mais o espaço são as pessoas que moram lá no entorno. Já cresceu muito a região, né? Vários bairros já foram montados lá perto. Mas a época que eu fui não era tão acessível, não. Foi em 2002 que eu fui, né? Entendi. Mas é um espaço que eu não frequento hoje em dia. Eu frequento mais, eu aproveito mais mesmo a praça aqui do bairro. Eu pego meu isopor, eu pego meus filhos, né, a bicicleta deles e vou para a praça aqui.
o Praça da Glória aproveita E a feira praça, você acha que é um do espaço Dourado. democrático, assim, que vai muita gente? E você acha que é um espaço que tem mistura social? Ou seja, vai gente só do bairro ou vem gente de outros bairros, assim, de classe, né, de outras classes? Eu noto que tem gente de todos os bairros de Contagem, né? Tem gente de Belo Horizonte A também. praça é Tem uma muita praça família. grande? É uma praça de referência? Assim, É que relativa, todo mundo a Praça da conhece? Glória, fica no Eldorado, é uma praça de referência, né? Tem o Mercado Central, o Mercado Municipal lá embaixo também, que você pode E a praça é bem cuidada? passear, É bem comprar algumas cuidada? coisas Tem, ou diferentes. seja, a prefeitura de Contagem ela investiu em mobiliário urbano? Tem lugar para sentar, lugar de sombras, bebedouro, banheiro químico, tem essas coisas? Sim e não. Banheiro eu não tenho notado lá, nem bebedouro. Mas a praça tem um espaço de shows, né? Tem muita apresentação de teatro, grupos alternativos, skate, as pessoas brincando. Tem um chafariz, né? Que é tipo uma cachoeira lá. A estética é muito bacana, é muito bonita. Depois você pesquisa Praça da Glória para você ver. Não sei como é que está a situação em relação ao cuidado da praça, mas a democratização lá tem festivais de gastronômicos. O ano passado eu fui, que é o Festival das Abóboras, que conta a história da cidade, e é realizado todo ano, e o ano passado foi realizado na Praça da Glória. E do lado, né, nos sábados, tem a Feira do Eldorado, que é tipo uma feira hippie, que também movimenta bastante pessoas no horário da feira, fechado a João César de Oliveira, e o espaço é bastante democrático Tem, também. tem comida, E não tem? acessível, né? Nessa Que todo feira? Tem ônibus, comida, igual, tipo a feira comida, hippie, né? Comida, roupa, tipo artesanato. isso, artesanato, sacolão, açougue, e tem as barraquinhas, né? Que fazem que fazem a recreação lá. E existem também alguns shows que as pessoas apresentam lá. Em Contagem tem muito espaço, muita quadra, é mais voltado para o lazer, né? Eu acho, Fred, que esse turismo urbano que a gente está comentando aqui tem mais a ver com a prática do lazer do que propriamente do turismo, né? Porque a conceituação de turismo é o deslocamento, é o dormir no local. E o lazer, não, já está mais ligado à recreação. Eu acho que tem mais a ver com essa questão do turismo urbano feito pelos moradores. O Porque foco não do há tanto turismo urbano, turismo. é o morador. Né? Ele tem esse nome Então, ele turismo. pode ser definido, é uma pergunta, ele pode ser definido, mas como uma atividade de lazer, não Não, que realmente ele é um a gente tem que turismo. pensar numa uma oferta de serviços culturais, de lazer, gastronômico, ou seja, tudo que pode criar uma identidade com o território e tudo que pode atrair e fazer a circulação de moradores e de turistas também, claro, né, da cidade, do território de Belo Horizonte ou do território de Contagem ou da região metropolitana, né, ou seja, cidades menores que não têm estrutura de Contagem, cidades menores que não têm estrutura de Belo Horizonte, né, que não tem Museu de Artes e Ofícios, que não tem a esplanada do Mineirão, que não tem a esplanada da Praça da Estação, ou seja, essas pessoas também vão se apropriar desses espaços, porque esses espaços eles não pertencem só aos moradores do entorno. Né? As pessoas também, claro, para isso você tem que ter incentivo, né? Tem que ter política pública, incentivo de mobilidade urbana ou reduzida ou gratuita. Você tem que ter show. As pessoas gostam muito de show, né? Aí a partir de um show, de um evento que a prefeitura banca, né? A pessoa conhece também o Museu de Arte e Ofício, a pessoa também conhece a esplanada, ou a pessoa também sobe e vai para o centro de Belo Horizonte, né? Eu estou falando de pessoas que moram nas cidades metropolitanas, na região metropolitana, né? Então, você tem que ter um planejamento, uma política pública que integre mobilidade urbana, turismo, oferta cultural, alimentação, ou seja, é um planejamento complexo, né? Que cabe ao poder público, né? Mas pode continuar aqui. Não, é só isso mesmo. Em relação ao Mineirão, eu já fui, acho também um espaço bastante democrático, principalmente em relação à demonstração de tribos, né? Lá tem o pessoal do skate, tem a família, tem a pessoa que vai sozinha, e também do lado lá tem a Feira do Mineirinho, que eu frequento muito também. A gente esqueceu Não da é. feira também. Também lá tem comida gostosa, é bom. É só comida magra, viu, gente? Quem quiser fazer dieta lá é ótimo, tá?
É chopp, cerveja e comida e fritura. É uma delícia. Eu também já fui É um lá. espaço restritivo também, né? Porque é caro, na minha opinião. Acho que O custo vai ser alto. Assim, não é eu um gosto espaço muito da Lagoa democrático, da porque Pampulha. quando envolve serviço e mercado, já fica mais restritivo. Né? É onde a gente vê muita movimentação na esplanada e quando desce para o feirinho já não é tanta movimentação assim, porque é um espaço mais restritivo, né? Apesar de ser uma feira, uma coisa mais que denote custo baixo, Popular, né? lá não é. Popular. Lá não é, lá é um custo mais alto. Mas enfim, é isso. Eu gosto muito de aproveitar o espaço público, moro em apartamento, não gosto de ficar em casa no final de semana, então qualquer lugarzinho que tem uma árvore e um espaçozinho para andar de bicicleta, eu tô lá. Sim, isso. Obrigado, Kila. Obrigado. É É. interessante discutir outros espaços, né? Fora de Belo Horizonte, né? Para a gente pensar que esses espaços têm um impacto enorme no lazer, no entretenimento, em conhecer gente, né? Em fazer circular não só moradores do bairro, do entorno, né, daquele equipamento, mas também moradores de outros bairros da cidade. Né? Agora, aquela Luana, Luara, cadê vocês? Eu queria ouvir vocês. Vocês estão aí? Foram abduzidas? O Bolsonaro levou vocês? Não, né? Então tá bom. Aqui, ó, eu vou ler aqui o que a Luana escreveu. Aqui o Juan. O Juan disse, eu tô aqui, não foi abduzido, né? Que bom, né? Isso é uma notícia boa. Eu moro no centro de BH e assim já frequentei bastante o CCBB e eu vi como aquele local é elitizado, né? Vi como que o local é elitizado. Isso me fez desanimar de continuar frequentando. O Clodoaldo perguntou para Keila, né, se a lagoa fica perto da lagoa da Petrobras. Luana, eu também acho que tem mais a ver com lazer. Luana, eu acabei de escrever e meu microfone tá ruim. Ok. A Luara. Cadê a Luara? Luara, cadê você? Nayara. Cadê Nayara? Pode escrever, a Luara vai escrever. Nayara, você tá aí? Eu queria ouvir você em relação a essa sua percepção sobre o turismo urbano, sobre esse foco no morador, né? Pedro, cadê o Pedro? Pedro Marques. Tá aqui. Pode falar, Pedro, eu queria te ouvir um pouquinho. Qual é a sua percepção, né, em relação a esses espaços, né? Se você considera democráticos, se você frequenta no seu bairro ou na sua cidade. Pode falar. Bom, eu moro no Caiçara, né? Eu moro na Avenida Carlos Luz, então eu estou entre o fluxo do centro e da Pampulha, e que eu acho que são, né, os pontos de maior concentração turística de BH. E eu acho que depende do espaço, né, para a gente analisar a democratização de cada um, acho que Não, vai mas eu de estou cada perguntando a espaço. partir da sua experiência. Quais locais você frequentou, quais locais você conhece, que você identifica que há ou não democratização no seu bairro ou fora do seu bairro, a partir da sua experiência. Bom, eu frequento muito mais, em questão de espaços turísticos, a área central, que nem o Juan falou, CCBB, aquela parte ali da Praça da Liberdade, ou também mais, aqui no meu bairro, as experiências que a gente tem é mais atividades de lazer mais voltadas para o morador local, né? Não muito para o turismo em si. Mas eu acho que, como o Juan falou, o espaço ali da Praça da Liberdade e tal, ele é mais elitizado, com certeza. Até porque da região em que ele fica, né, a questão de acesso e transporte até lá. E aqui no meu bairro mesmo, eu acho que fica mais democratizado justamente por ser mais voltado para a própria população da região, né? Então, acho que é isso. Ok. Ok, Pedro, obrigado. E o Vinícius, cadê o Vinícius? Vinícius Pedrosa.
Nayara, cadê Nayara? Onde que está Nayara? Onde que está Vinícius? Pode falar, Vinícius. Professor, Oi, pode tá me falar. escutando? Pode falar, Júnior. Pode falar. Eu não sou de BH, não. Eu acho que todo mundo já sabe, eu sou de Ah, Caratinga. você já falou isso, Caratinga. Pode falar. É, Qual que é a sua experiência em Caratinga, Júnior? aqui eu acho Qual que é o tamanho da muito. cidade mesmo? Qual que é o tamanho da população? Eu acho que é 80 mil, Então é 90. grande. 80 mil? Mas eu não Então é... sei, eu tenho que olhar. Sim, mas então é grande. Comparado com Minas, né? É grande, mas pode falar. Eu acho até engraçado aqui, que o que acontece aqui? As iniciativas da prefeitura, né, com eventos, com exposições, atrações culturais, que são grátis, né, tem bastante, mas a gente repara que nesses eventos não tem uma integração das classes sociais, mas, pelo contrário do que muita gente acha, quem não frequenta são as classes mais altas. Parece Isso é que. interessante, isso é interessante. Não tem uma integração. Aí isso eu ia perguntar, por quê? Aí você está falando que quem frequenta são as classes populares, né? E a classe média Sim, alta, alta, não frequenta. E por que você acha que não frequenta? não sei, aqui na minha cidade, o povo que tem uma condição financeira melhor, eles são muito snobs, sabe? Eles Mas você, parece que eles vão nos lugares né, que tem que pagar só para mostrar que podem pagar. você não Inclusive acha que essa é aqui, uma percepção, parece um pouco estereótipo, não? Você acha que é todo mundo assim? Você conhece assim, esses lugares que essas pessoas frequentam? Você também frequenta? Você conhece mais, você conhece bem alguma dessas pessoas? não, sim, eu tô falando de uma maneira bem generalizada, né? Mas isso realmente acontece aqui, porque se eu tava uma tia minha mesmo, aqui tem, né, serviço de fast food, tem cinema, mas prefere ir para a cidade vizinha, porque na cidade vizinha o cinema e o fast food fica no shopping e ela tem que ir no shopping. Entendi. Qual que é a E aí eu cidadezinha? acho isso Ipatinga. Ah, Ipatinga. Ipatinga é uma cidade grande, é uma cidade assim, Sim. mais estruturada, né? Tem mais recursos. É Uhum. uma cidade mais rica, né? Sim, bastante. E aí eu só acho, tipo, até engraçado isso que acontece. Só isso mesmo. Mas quais Tô espaços, só comentando. mas quais espaços públicos que as pessoas frequentam na sua cidade? Me dá um exemplo que você frequenta. Você acha que esses espaços são democráticos? Eles atraem classe média, média baixa, popular? Né? Aqui, É, aqui bem no centro da cidade tem um casarão muito antigo que a prefeitura tá usando e ele chama Casarão das Artes. Então, direto tem exposições lá, tem eventos, já teve uma exposição de fósseis, tipo, sobre tudo, tem de música, tem de tudo. E, tipo, se você for ver quem vai, eu mesmo já fui, se você for ver, é só, tipo, como que eu vou? Tipo, eu não sei explicar, é porque aqui tem o centro e tem os morros, né? Tipo um formigueiro. é tipo, Então, quem é tipo vai é o povo formiga. que desce. Tem algum colega que é de Sim. formiga, você viu, né? Quem que é, hein? Ah, é o Vinícius, que é de formiga. Então Caratinga é Uhum. tipo formiga, formigueiro. É tipo um formigueiro mesmo. E é isso. Você não vê muitas. Não sei explicar. Quem você vê lá são as pessoas que, tipo, realmente não podem pagar por aquilo que eles estão oferecendo, né? Mas querem ter uma experiência cultural, querem ver as coisas, e já as outras, né? Não sei, é isso mesmo. Ok, ok. Obrigado, Júnior. Quem mais quer falar? Quem mais? A Nayara, que eu perguntei.
eu vou ler aqui então, só um minutinho. Eu vou ler aqui a Luara diz: eu moro na região mais popular, entre Venda Nova e Pampulha. Minha experiência sempre foram nos locais como a Lagoa da Pampulha, Esplanada Mineirão, Zoológico, onde eu vejo um público bem diversificado em todas elas, mas predominantemente popular. A Vitória escreveu: tudo elitizado. Tudo elitizado o que, Vitória? A Pampulha? A Nayara, né? A Nayara apareceu, tá aqui. Creio que o turismo urbano tem uma ligação maior com o lazer. Assim como aquela mora em Contagem, apesar de não bem estruturada para o turismo. Em si tem praças muito bonitas, um ponto diferencial em comparação a outras regiões. No Dourado tem um pequeno parque ecológico também, que faz uma integração bem legal da população com alguns visitantes. Também é usado para tirar fotos, além das comemorações familiares e festas infantis no espaço aberto, que é em uma área reservada no parque. A Keila respondeu por todo o áudio, né, que é a Lagoa da Várzea. A Lagoa Várzea das Flores fica entre Contagem e Betim. E a Lagoa da Petrobras fica entre Ibirité e Sarzedas, ou seja, nada a ver com o áudio. O Vinícius tem alguns eventos culturais por aqui, mas acho que eles não são muito frequentados pela maioria da população. Ok. Bem, gente, em relação à síntese da aula e a síntese do texto 1 e do texto 2, vocês têm dúvidas? Vocês querem fazer perguntas, explorar essa discussão do conceito de turismo urbano, ou seja, essa coisa que o turismo urbano, a literatura, né, que pesquisa o turismo urbano, ela pretende acabar com essa oposição entre morador e turista, entre visitado e visitante, né, usar esse conceito de usuário da cidade, né? Vocês têm dúvidas sobre o consumidor de lugar, usuário das cidades ou consumidor de lugares? Vocês têm perguntas sobre os textos, sobre a aula, sobre a síntese, sobre o trabalho final, né? Eu queria ouvir vocês agora. Dúvidas, questões, perguntas? Gente, ok? Então não tem nenhuma dúvida? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, acho que tá tranquilo. Então a gente encerra, vocês não têm dúvidas? Quero uma Eu tô posição de tranquilo. vocês sobre a entrega da síntese, a entrega dos textos, o trabalho final. Vocês não têm dúvidas? A gente pode encerrar então? O que vocês acham? Ok. Podemos. Ok? Então, semana que vem, antes da gente encerrar, a gente tem aula de quê? Qual que é o tema da aula da próxima semana? Do dia 28 de setembro. Turismo de realidade. Isso. Aí a gente encerra o último conteúdo do curso. Aí vocês já estão preparados para fazer a síntese da aula, a síntese dos textos e as questões do trabalho final relativas a todos os temas que a gente discutiu, né? Então, com a aula de hoje, vocês já podem começar a fazer a questão do trabalho final sobre turismo urbano. E na semana que vem, na próxima aula, vocês já estão preparados para começar a fazer a questão sobre turismo de realidade, ou turismo de favela, né? E aí a gente tem encontros em outubro só para discutir dúvidas. Vocês têm que trazer, né? Vocês têm que ficar mais ativos, mais proativos, né? Para trazer perguntas, dúvidas, questões, exemplos, né, que vocês acham que vão ajudar vocês a fazer o trabalho final. Ok? A gente pode encerrar? Ok. Então tá bom. Ok. Então, excelente semana. Se tiverem dúvidas sobre a síntese da aula, dúvidas sobre a síntese dos textos, dúvidas sobre as questões do trabalho final, vocês me escrevam ou no WhatsApp. O Luiz está perguntando aqui, ó. Professor, prazo máximo para entregar a síntese do turismo urbano é dia 24? Não, Luiz. Pode entregar até o dia 26, por exemplo, até o final da semana, né? Tá bom? Então, boa semana para vocês. E aí vocês
precisarem de ajuda, né, na síntese ou no trabalho final, é só me enviar e-mail ou pode mandar um WhatsApp pro grupo também que eu respondo, tá bom? Ok? Ok. Então, boa Obrigada. semana pra vocês. Obrigada, Fred. Tchau, Tchau, gente. tchau. Então, até Boa semana que semana. vem. Tchau. Até. Tchau. Tchau. Muito obrigado, Keila. Então, um abraço, gente. Tchau. Até semana que vem.